Olá, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Estamos hoje reunidos, cada um no seu lar, reunidos de forma virtual, para que possamos celebrar a Deus e comemorar o Dia de Ação de Graças. Lembrar que esse dia é o dia em que nós lembramos de tudo aquilo que Deus fez. E este ano, melhor do que nunca, nós temos muitas razões para comemorar, porque apesar das adversidades da época, da pandemia e tudo mais, se pararmos para pensar, nós temos muito que agradecer a Deus. Nós temos muitas bênçãos para contar. Graça e paz, irmãos. Hoje é um dia de festa, é um dia de gratidão, um dia de agradecer a Deus. Bom é render graças ao Senhor, diz o salmista, lá no Salmos 92, 1. Então hoje, como o Eduardo disse, vivemos um tempo difícil, um tempo em que muitos pensam, né, o que teve de bom esse ano? Mas se nós pararmos para pensar, nós sabemos que muitos irmãos, temos aí já ouvido alguns irmãos, tem muito que agradecer. Então vamos render graças ao Senhor no dia de hoje. O versículo é 100 até o 5. Salmo de louvor. Contem hinos a Deus, o Senhor, todos os moradores de terra, adorar o Senhor com alegria, venha contando até a sua presença. Lembra que o Senhor e Deus, Ele nos fez e nós somos dele. Entre pelo portão do templo, entre nos seus pátios com louvor, louvem a Deus e seja agradecido a Ele, pois o Senhor é bom. O Senhor amor durante para sempre, e as suas fidelidades não têm fim. Deus foi bom para mim porque meus pais me ajudou a ler. Então essa quarentena foi bom para mim para eu conseguir aprender a ler. A história do Dia de Ação de Graças começa em 1620 com a partida de alguns pioneiros que saíram da Inglaterra em direção à América. Diante dos perigos da viagem, as famílias se colocaram a orar e pedir a Deus proteção em todo o tempo. Chegando lá, diante de uma terra selvagem, mas também cheia de oportunidades, começaram o plantio, a trabalhar a terra para o plantio. E pediram ajuda para os índios locais, que eram quem mais conheciam o local e conhecia aquela terra. E com essa parceria, em 1621, obteve-se então uma grande colheita, uma das maiores colheitas que já se teve lá. E todos celebraram e agradeceram a Deus pela bênção de ter o alimento. E a partir desta data, todos os anos, na quarta quinta-feira do mês de novembro, eles celebram o Dia de Ação de Graças. É um dia importante nos Estados Unidos, onde toda a população para celebrar e agradecer a Deus por tudo que tem recebido, por todas as bênçãos. Pode-se dizer até que é um dia até mais importante do que o Natal, porque não depende de religião. Toda a população, não só os cristãos, mas toda a população para comemorar. Hoje também temos muito para dar graças a Deus. Vamos então contar as bênçãos. Boa noite, gente. Boa noite, irmãos. Hoje estou aqui para dar o meu testemunho de gratidão a Deus, porque nesta quarentena o Senhor tem sustentado, o Senhor tem abençoado o meu lar. O Senhor não deixou faltar nada. Graças a Deus, estamos passando bem. E nós tínhamos, eu e meu esposo, né, o Marcelo, a gente tinha um propósito com Deus dele trabalhar em casa. Porque o ano passado ele já estava trabalhando 2 vezes por semana em casa.
E esse ano, devido à quarentena, ele já ficou definitivo o trabalho dele de casa. E eu quero agradecer a Deus, porque nesta quarentena o Senhor tem abençoado o meu lar e a minha casa. Vou deixar aqui um versículo para vocês. Eclesiastes 7:14. Quando as coisas correm bem, fiquem contentes. Quando as dificuldades chegarem, lembre disto. É Deus quem manda tanto a felicidade como a dificuldade. E a gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã. Deixo esse versículo para vocês. Obrigada. No Brasil, o Dia de Ação de Graças começou em 1909 com o embaixador Joaquim Nabuco. Ele era embaixador nos Estados Unidos e participou de um Dia de Ação de Graças nessas comemorações em Washington, onde ele morava. Ele ficou encantado com as comemorações e fez uma declaração que ecoou o mundo afora. Eu quisera que toda a humanidade se unisse no mesmo dia para um universal agradecimento a Deus. E essas palavras moveram várias autoridades aqui no Brasil. E em 1949, 40 anos depois, o governo de Eurico Gaspar Dutra fez a lei que instituiu o Dia de Ação de Graças como a última quinta-feira do mês de novembro. Essa lei foi regulamentada no dia 22 de setembro de 1966, o ano em que eu nasci. E nesse ano, quando ela foi regulamentada, ela teve uma pequena alteração. Ao invés de ser na última quinta-feira do mês de novembro, passou a ser na quarta quinta-feira do mês de novembro, porque era o mesmo dia que era comemorado nos Estados Unidos, assim como em outros países. Até hoje, várias comunidades comemoram. Então, muitos não sabem, mas ela está assim na nossa legislação. Nossa igreja, a Igreja Batista em Vila Eório, passou a comemorar desde o ano passado. Não sei se no passado já comemorava, mas há muito tempo que não comemorava mais, se é que já comemorava. E começou a comemorar, então, a partir do ano passado, do ano de 2019. E isso é muito bom, que nós possamos ter essa prática, porque bom é render graças ao Senhor. Graça e paz a todos. Eu vou gravar esse vídeo para o culto de ação de graças, que a Meire pediu, a Meire e o Eduardo, falou que era para a gente contar as bênçãos, né, que a gente recebeu em 2020, que nós já estamos terminando, né, já estamos em novembro, e a bênção que eu tenho para contar é a minha filha, que nós tivemos na Nova Zelândia, e foi o casamento da minha filha, que tão esperado, que ela, há 2 anos atrás, ela casou só no civil, e eu achei muito bonito que ela estava esperando a gente ir para lá para ela poder casar na igreja, né? A igreja que ela frequenta, de lá, que é a Igreja Batista. E eu fiquei muito feliz quando ela falou para a gente, né? Falou assim, pai, mãe, eu quero que vocês venham para cá porque eu quero entrar na igreja com meu pai. Então foi uma bênção, para mim foi uma bênção de ver minha filha entrando na igreja, né? Recebendo a bênção do Senhor pelo enlace matrimonial, né? E a outra bênção que eu tenho para contar é dessa pandemia, né? Que graças a Deus até aqui o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem me livrado do mal, o Senhor tem me livrado dessa doença, e eu só tenho que agradecer, né? Pela saúde e por tudo que Deus tem feito, né? Na minha vida, e pela minha fé que eu tenho nele, que eu sei que com ele nós somos mais do que vencedores. E graças a Deus pela minha família, pelo meu filho, meu esposo, que está sempre junto comigo, eu louvo a Deus por isso. E é isso que eu queria dizer. Que Deus abençoe a cada um e fiquem com Deus. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos e irmãs. Mais uma vez estamos aqui na presença do Senhor.
exaltando, bendizendo o seu santo nome. E nós queremos nesse momento cantar, né, com você essa música maravilhosa, titulada Minha Alma Engrandece ao Senhor. Um dos salmistas reconhece os feitos do Senhor em sua vida, tudo que o Senhor é, a sua bondade, sua misericórdia, e ele faz esse lindo salmo, né, e aqui nós vamos cantar ele, em nome do Senhor. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra, meu Salvador, Pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. Santo, Santo és, Senhor. Santo, Tu és santo, Senhor, Santo és, Senhor. minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra, meu Salvador. Pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. Santo, Tu és santo, Senhor, Santo és, Senhor. tem enchido nossas lâmpadas com o olho do Espírito, tem feito sua vide florescer. Tem enchido nossas lâmpadas com o olho do Espírito, tem feito sua vide florescer. Santo, Tu és santo, Senhor, Santo és, Senhor. Santo és, Senhor. amém, amém. A paz, meus irmãos. Aqui estou eu para falar do ano 2020. O que aconteceu em 2020 comigo, com o Luciomar. Nós, em novembro de 2019, viajamos para Nova Zelândia. Retornamos em janeiro de 2020. E a pandemia já estava assolada no mundo. E nós, como estávamos lá, para retornarmos ao Brasil, Deus
nos deu essa bênção de não ficarmos presos naquele país. E essa foi uma das primeiras bênçãos que eu recebi em 2020. E a segunda de 2020 é que a pandemia está aí, que já atingiu muita pessoa, muita gente. E graças ao nosso bom Deus, nós não tivemos essa doença que alcançou a mim. Eu estou falando de Luciomar, tá? Então eu não posso falar nada de 2020 em relação ao que aconteceu comigo. Deus abençoe e obrigado a todos vocês por estar aí ouvindo essa minha palavra. Culto, nós queremos dizer a você o quanto nós nos alegramos e poder celebrar mais este dia. Eu gostaria de orar e vamos pedir que Deus ele fale aos nossos corações. Eu creio que essa programação que está sendo transmitida, você já tem sido abençoado. E eu gostaria então de orar, amém? Senhor Deus amado Pai, nós agradecemos por esta noite, pela sua bondade, amor, pela sua graça, e pedimos, ó Pai, que o Senhor a cada dia nos use para o louvor da tua glória, ó Pai. Conduz, ó Pai, a nós, os teus servos, ó Pai, e que a cada instante possamos tão somente, ó Pai, dar ouvidos à sua voz, ó Pai. Fale agora aos nossos corações e que a cada dia possamos ser gratos tão somente a Ti. E em nome do teu Filho Jesus Cristo que eu oro, amém. Meu amigo, meu irmão, então vamos ler o texto de 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 3 até o versículo 9, que diz assim: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o valor, herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Nisto vocês exultam, ainda que agora por um pouco tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovada que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não tendo visto, vocês o amam e, apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indivisível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. E, meu irmão, podendo pensar em todo este texto e em ações de graça, assim como este culto, destinado, sim, ao dia de ação de graças, podemos dizer, meu irmão, que aquele que entregou a vida a Cristo, o verdadeiro cristão, ele traz no coração uma profunda gratidão a Deus pela esperança da salvação. Por que eu digo isso? Quando nós olhamos para o contexto e aqui de 1 Pedro, os cristãos para qual Pedro, o apóstolo Pedro, ele escreve este livro, eles estavam vivendo momentos difíceis, mas mesmo em meio às lutas e provações, os cristãos são convidados a prestar estas ações de graças a Deus. E quando nós pensamos nisso, e trazendo para os dias atuais, e quando meditava neste texto e pensando em nossas vidas, foi o que chamou a minha atenção. Afinal de contas, ações de graças em meio à misericórdia do Senhor que se revela a nós por meio de nós. Por que eu digo isso, meu amigo, meu irmão? Quando nós vemos, e ainda em 1 Pedro, nesta carta que lemos agora, do versículo 3 até o versículo 5, o texto diz assim: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo
dentre os mortos. Ações de graças, meu irmão, mediante as misericórdias, as ações que Deus ele se revela a nós e Ele cuida das nossas vidas, pois quando vemos Pedro dizendo, olha, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, em suas grandes misericórdias, podemos sim dizer que, quando Ele que nos regenerou para uma viva esperança que é Cristo, nós, quando outrora estávamos no mundo e em outro momento entregamos a vida a Jesus e agora estamos na luz, pensamos na ressurreição de Cristo e pensamos de forma ainda mais especial ainda em uma herança perfeita reservada nos céus, que nos aguarda, é a salvação mediante a fé, assim como o verso 5 vai dizer, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até a chegada da salvação, prestes a ser revelada no último tempo, nos últimos tempos. Meu amigo, meu irmão, poder pensar que as misericórdias de Deus que se renovam a cada manhã e por se renovarem a cada dia, a cada instante, assim como hoje, a prova de não sermos consumidos mediante as nossas falhas, mas Deus, que é rico em misericórdia, continua nos conduzindo, cuidando, abençoando e nos direcionando. Quando pensamos nisso, meus irmãos, ações de graças em meio ou pelas misericórdias de Deus que se renovam, mas assim como do verso 6 ao 8, pelas provações, porque, veja o que o texto diz, nisto vocês exultam, ainda que agora por um pouco tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação. E aí a gente pensa, poxa vida, olha, assim como Pedro ele fala àqueles irmãos e chega até nós, vamos ser entristecidos mediante as lutas, assim como se pensarmos neste ano, quem imaginaria que o ano seria desta forma? Quem imaginaria que passaríamos por tantas situações assim como passamos e estamos vivendo, de distanciamento, de perda de familiares, de pessoas, de amigos, e aí nós falamos, Senhor, quando tudo isso vai passar, mas mesmo neste momento poder crer que devemos e a cada dia manifestar sim ações de graças mesmo mediante as provações, pois as provações elas são difíceis, mas necessárias, pois aumentam a nossa fé, pois assim como diz o verso 7, assim acontece para que fique comprovada que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor. Quando nós olhamos para a Bíblia, meu amigo, meu irmão, e olhamos em especial o Antigo, o Novo Testamento, na verdade a Bíblia como um todo, vemos ali a começar de Jó, é claro que desde Adão, Eva, Abraão, mas podendo pensar nos amigos de Daniel, José, ver a misericórdia de Deus se manifestando em meio a estas situações e saber que Deus, Ele é rico em misericórdia, Ele cuida de nós de forma especial, Ele nos sustenta, assim como quando olhamos a vida e dos apóstolos também, a começar de Saulo ali, que é chamado, tem o seu nome modificado para Paulo, e ele pôde então propagar, anunciar o reino, a graça aos gentios, Pedro que fala aos judeus, e hoje ele aqui também falando e anunciando a nós, acerca do porquê eu e você devemos ter ações de graças em meio às provações, porque para provar o valor da nossa fé, que é mais precioso do que o ouro, para que a prova da nossa fé resulte em um louvor e glórias ao nosso Deus, mas em especial, como o verso 8 vai dizer, mesmo não tendo visto, vocês o amam, e apesar de não verem agora, creem nele e exultam com alegria indivisível e gloriosa. A nossa alegria está no Senhor, afinal de contas, mesmo não vendo, para que possamos exultar nesta grande alegria gloriosa, em meio às misericórdias que se renovam, e sabendo que a ressurreição, que um dia ressurgiremos, assim como esses que partiram em Cristo, um dia todos nós estaremos reunidos. E o verso 9 que vai dizer, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Ações de graças mediante a certeza da salvação, pois não há dúvida de que alcançaremos no fim, ou na nossa fé, a salvação. Eu lembro, meus irmãos, daquele texto que
Jesus, ele fala lá em Mateus 6 que ele vai fazer as comparações acerca de um passarinho, né, que ele não planta, ele não semeia ali as suas sementes, mas ele tem o que comer. Ele vai falar que nem Salomão, em todo o seu esplendor, glória, se vestiu como um dos lírios do campo, que hoje existe, amanhã é lançado no fogo. Quanto mais vocês, qual é o seu valor? E se pensarmos em todo este tempo, todo este período que vivemos, meu irmão, o quanto vimos a boa mão de Deus nos sustentando, mesmo mediante as lutas, provações. E se olharmos de março até novembro, até hoje, o quanto nós conseguimos ver a boa mão do Senhor ali nos sustentando, cuidando de nós e nos direcionando sim para uma vida do qual nós vemos todo o seu cuidado. Hoje, você que separou este dia para se reunir com a sua família e crer sim, olha, vamos ser gratos a Deus pelo cuidado dEle, pelos livramentos, pela bondade, e mesmo nos momentos de lutas, provações e tristezas, saber que Deus esteve ali nos sustentando, que o Espírito Santo esteve nos apoiando, nos levantando, nos fortalecendo. E aí, meu amigo, meu irmão, eu pergunto a você, o quanto a boa mão do Senhor, ela tem guiado, ela tem conduzido a sua vida. Não existe nada melhor do que poder ser grato a Deus, porque se hoje chove, se hoje sai o sol, se hoje temos o que comer, assim como na oração do Pai Nosso, né? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, né? E quando podemos agradecer ao pão nosso de cada dia que Ele nos dá. Olhar para tudo o que aconteceu na história e mediante a homens e mulheres de Deus que foram direcionados, foram levados, levantados para o louvor da sua glória, honra e poder. Meu amigo, meu irmão, que a cada dia você creia, que a cada dia você busque, que a cada dia você continue crendo, que apesar de provações e lutas que temos experimentado, temos passado na carreira da nossa fé, podemos dizer sim que o cristão, aquele que permanece firme ali, ele é capaz de ser grato a Deus. E quando eu digo aquele que permanece firme, porque ele olha mesmo mediante as situações difíceis e ele vê o cuidado de Deus. E meu irmão, não existe nada melhor do que poder olhar sim e ver, mesmo mediante a tantas situações, o cuidado dele, os livramentos dele, o sustento que ele nos dá, e que a cada dia eu e você possamos ter esta convicção que Deus ele cuida, Deus ele protege, assim como Jesus Cristo, lá em Mateus 28, que ele vai dizer: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Como não ser grato a um Deus que nos proporciona hoje o ar que respiramos, nos proporciona tantas coisas, as suas grandezas, a sua bondade, o seu amor. Eu gostaria de orar e creia assim, meu amigo, meu irmão, que buscando ao Senhor, Ele que é rico em misericórdia, Ele que mesmo mediante as provações está conosco, Ele que nos promete, que nos dá a certeza da salvação, não existe nada melhor. Eu gostaria de orar e que você, no dia de hoje, seja grato a Deus, que você possa ter ações sim de graças, pois Ele o salvou, pois Ele cuida de você, tem cuidado e continuará. Amém? Vamos orar? Senhor Deus amado Pai, eu agradeço pelo dia de hoje, sua bondade, amor e graça, que a cada dia possamos ser gratos a Ti, Senhor. Obrigado, ó Pai. Esteja com cada família, cada um, ó Pai, que tem aprendido, ó Pai, a ser grato, e aqueles que ainda não são, que possam aprender e viver a sua graça, bondade e amor. Obrigado, ó Deus. Continua conosco ainda no decorrer deste culto, pois tudo é para o louvor da sua glória, e é no nome do teu Filho Jesus Cristo que eu oro, amém. Fique com Deus, tenha uma boa noite. No Salmo 100, versículo 4, está escrito assim: entre pelos portões do templo com ações de graças, entre nos seus pátios com louvor. Louvem a Deus e sejam agradecidos a Ele. Nós temos muito que agradecer ao Senhor. É um tempo difícil que estamos passando. Muita coisa nos vem na cabeça para que possamos agradecer. Mas eu gostaria de citar
apenas algumas das bênçãos. E é relacionado ao nosso trabalho, porque nesse tempo de pandemia, tivemos que reaprender a trabalhar, tivemos que reaprender muita coisa. E Deus nos tem abençoado o tempo todo com isso. E graças a Deus, nós damos louvor e graças a Deus, porque apesar da pandemia, nós não ficamos sem trabalho. Eu tenho trabalho de forma remota em casa, a Meire também, o Lucas também, que tem estado conosco aqui durante essa pandemia, também tem surgido algumas oportunidades para ele também de emprego. Temos que continuar orando para que dê tudo certo. Nós agradecemos pela saúde que o Senhor nos tem dado, pela proteção que nos tem dado. E nós temos que orar também por aqueles que essa pandemia também afetou, também na área do trabalho. São muitas bênçãos, mas em tudo nós damos graças. Obrigado, Senhor. Amém. Boa noite, irmãos queridos. Estamos alegres por mais este culto de ação de graças. Em tudo temos que dar graças. Graças porque o Senhor tem nos guardado, tem nos protegido com a sua bondosa mão. Irmãos queridos, nós vamos louvar a Deus com um hino, ação de graças, um hino muito cantado nesta ocasião e propício para este evento. E, queridos irmãos, este hino será interpretado, o hino Ação de Graças, pela nossa irmã Noemi. A palavra de Deus diz em Mateus 6:33, mas buscai primeiro o reino de Deus e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Tenho muito a agradecer a Deus, Deus tem acrescentado muito na nossa vida e esse ano Deus nos abençoou de várias maneiras.
Mas aqui eu quero destacar o nascimento do nosso segundo neto, José. José veio nesse ano de pandemia, um ano preocupante, em que nós vimos essa doença se alastrar, muitas pessoas infectadas, alguns parentes nossos faleceram, mas no meio de tudo isso veio José. E a Marília queria um parto normal. Quem é mãe aí, né, a filha que está tendo filho, a gente se preocupa, porque o normal é o correto, e isso me alegra pela escolha dela, mas ela quis um normal domiciliar ainda, ter o filho em casa, que de certa forma também foi bom, pela pandemia não ter que ir ao hospital. Então nós oramos muito, foi um ano de oração pelo nascimento de José. José veio com saúde, por volta de 3,5 kg num parto normal, domiciliar, está bem aí, já vai quase completando 3 meses, já passou do segundo mês, já com quase 6 quilos, e é muita gratidão ver os filhos dos nossos filhos. Então agradeço a Deus pelo nascimento do José. Convidamos a todos vocês a uma só voz fazermos uma oração em conjunto. Senhor, a ti pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Graças te rendemos, porque somos parte de tua criação maravilhosa. Senhor, tu nos fizeste e nos ama. Tu és a nossa rocha e a nossa fortaleza. Recebe, Senhor, toda a nossa gratidão. Amém. O Dia de Ação de Graças agora continua na sua casa. Prepare uma bela refeição, chame toda a sua família, conte as bênçãos recebidas no ano de 2020, ore em gratidão a Deus por todas essas bênçãos e depois compartilhe do alimento. É isso aí. Vamos lá, que Deus abençoe a todos e um bom dia de ação de graça para todo mundo. Bom dia de ação de graças.